para iniciar, eu gostaria de recapitular um pouco do que foi dito no estudo da quarta-feira passada. Nós tivemos a oportunidade de ouvir sobre a importância que o nome tinha para os judeus no Antigo Testamento. Nós também aprendemos sobre os nomes raízes de Deus e as suas ramificações, os seus troncos, os seus galhos. E aprendemos sobre Deus como eu sou. Aprendemos sobre o significado do eu sou, que em uma tradução mais literal seria eu era, eu sou e eu serei. E vemos como foi exposto de forma brilhante pelo pastor Richard a questão do significado de Deus ter se auto-referido a Moisés como o eu sou. Não sendo somente devido à idolatria egípcia da época, mas para mostrar que aquilo que nós não podemos, Ele pode. Para mostrar que aquilo que nós precisamos, Ele tem. E aquilo que nós não podemos ser, Ele é. E por fim, nós terminamos com Cristo se declarando como eu sou, em João, no capítulo 8, versículo 58. E eu gostaria de estar lendo esse versículo novamente com os irmãos. Se você puder abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Vou dar um minutinho aí para que você abra sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical ou culto de quarta-feira, no nosso caso. E diz assim aqui, João capítulo 8, versículo 58. E respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo é o eu sou, o que precisamos. Ele é tudo que foi feito. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Em Cristo, nós temos tudo o que precisamos. E em cima dessa introdução sobre Cristo como eu sou, em cima dessa revelação sobre Cristo como eu sou, hoje nós trataremos de Cristo como eu sou o pão da vida. Gostaria de informar de antemão que algumas reflexões, alguns trechos, algumas bases que eu estou usando aqui, eu retirei do comentário expositivo do livro de João, escrito por Hernandes Dias Lopes. E eu quero iniciar com os irmãos, fazendo uma leitura do nosso versículo base, dos nossos versículos bases de hoje, que eles se encontram no capítulo 6 do Evangelho de João, iniciando do versículo 35 e finalizando ao versículo 51. Vou dar um minutinho para que todos possam abrir também, para acompanharmos juntos. E diz assim, iniciando do versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim.
Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente Ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram do maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Primeiramente, ao ler esse conjunto de versículos, nós precisamos entender o contexto nos quais esses versículos estavam encaixados, estavam inseridos. Em que momento e para quem Jesus falava, e por que Jesus se autodeclarou o pão da vida nesses versículos. Então, se nós voltarmos para o início do capítulo 6, nós veremos que é relatado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, em que Jesus milagrosamente alimenta cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, pois então passaria facilmente das 10.000 pessoas. Então ele faz esse milagre, alimenta as pessoas, e em outro dia, um tempo depois, após todos esses acontecimentos, Jesus já se encontra lá do outro lado do mar, lá em Cafarnaum, e a multidão vem de encontro a ele, e assim inicia-se a primeira parte desse bloco de versículos. Então eu vou voltar um pouco para trás e vou ler João 6 ainda, mas do versículo 24 ao versículo 27. E diz assim: quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum, em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece, a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, iniciamos aqui esse bloco de versículo e nós vemos uma acusação de Jesus para essa multidão que o seguiu até Cafarnaum. Nesse conjunto, a gente vê que Jesus busca mostrar que a multidão se preocupava apenas com as coisas terrenas, apenas com aquelas coisas que perecem, apenas com as coisas que não são eternas. Certo. E continuando, eles não se preocupavam com as coisas espirituais, somente com as coisas perecíveis, com as coisas que passam. Então Jesus, ele busca aqui mostrar a importância, a prioridade, a primazia que as coisas espirituais devem ter em contraste com as coisas terrenas, com as coisas desse mundo, com o que se perece. A multidão, aqui no versículo fica bem claro que ela seguiu Jesus apenas com a preocupação de saciar a sua fome, de poder encher a sua barriga, por causa do milagre da multiplicação que havia acontecido há um tempo atrás. Se a gente traçar um paralelo com os dias de hoje, seria como se nós estivéssemos muito mais preocupados com as coisas materiais que Jesus poderia nos proporcionar, como um carro, um aumento salarial, uma promoção no nosso trabalho, uma bênção material. E não só essas coisas mais superficiais, mas até mesmo preocupações básicas e legítimas da nossa vida. Às vezes nós podemos perder muito tempo, não diria muito tempo, mas colocar em um patamar elevado preocupações como: o que eu vou vestir no mês que vem? Será que eu vou ter o que comer no mês que vem? E Jesus busca nos alertar que nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Essas coisas são passageiras, mas devemos nos preocupar com o que permanecerá para sempre. Devemos nos preocupar com o que é eterno. E nós temos uma explicação muito bem detalhada disso no Sermão do Monte. E eu gostaria de ler um pedaço aqui, que está em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 33. E diz assim a palavra: Portanto, eu lhes digo,
Não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então nós vemos aqui um claro mandamento de Jesus para nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, aquilo que não é terreno, aquilo que não é passageiro. E todas essas outras coisas citadas no versículo, elas não serão acrescentadas. Nesse contexto, então, a multidão novamente indaga Jesus. Então, voltando ali para o capítulo 6 de João, após Jesus ter feito aquela acusação à multidão, falado que eles estavam atrás ali do pão, do milagre que Jesus fez e não das coisas espirituais. Então Jesus indaga a multidão novamente. A multidão indaga Jesus novamente, conforme nós vemos nos versículos seguintes, os versículos 28 ao 34 de João capítulo 6. E diz o seguinte: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e que creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre esse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Nesse conjunto de versículos, nós temos uma importante resposta de Jesus à indagação da multidão sobre o maná. E eu pessoalmente vejo a chave aqui nesses versículos para essa autodeclaração de Cristo como pão da vida. O maná, ele era apenas um símbolo do pão verdadeiro. O pão do céu, ele não foi dado a Moisés, mas é o Pai que dá o verdadeiro pão que vem do céu. E Cristo é o pão perfeito que desceu do céu. O teólogo D.A. Carson, ele nos diz que comparado ao verdadeiro pão do céu, Jesus, o maná era imperfeito. Devemos nos lembrar que o maná, ele se estragava com o tempo, ele não durava para sempre. E o povo, ao comer o maná, logo precisava de mais para se saciar no outro dia. Então aqui Jesus ele traça um paralelo, mostrando que ele é o pão perfeito, ele é o pão da vida. Ele é o pão que sacia a nossa fome e a nossa sede. O próprio Cristo nos diz isso mais à frente, nos versículos 47 ao 51. Diz assim, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morram quem dele comer.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne e eu o darei pela vida do mundo. Jesus, meus irmãos, ele é o pão vivo que desceu do céu. Nele, somente em Cristo, nós temos a promessa de vida eterna. Nele nós encontramos o nosso refúgio e segurança. Nele temos o nosso alimento espiritual. Jesus, o eu sou, aquele que era, que é e que há de vir. O maná sustentou aquele povo no deserto por 40 anos. O maná foi provisionado por Deus durante esse período. Mas o maná não foi suficiente para o povo. Porém, Jesus é esse pão que é suficiente. Esse pão que irá saciar não a nossa fome física, mas a nossa fome espiritual. O pão que sacia a nossa alma. Aquele pão, Jesus é esse alimento que preenche os vazios do nosso ser. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Não há alimento, riqueza, poderes, prazeres ou qualquer outra coisa dessa nossa existência que pode nos satisfazer por completo. Somente Cristo, o pão vivo, pode nos satisfazer por completo. Estando satisfeitos por Cristo, nós não necessitamos mais desses alimentos passageiros que o mundo nos oferece. Não tem mais lugar para esses alimentos, não tem mais lugar para o pecado, não tem mais lugar para as nossas vontades, pois nós estamos 100% preenchidos por Cristo. Nós não nos alimentamos daquilo que Jesus pode operar ou fazer por nós, mas o próprio Cristo é o nosso alimento. Se nós nos alimentamos daquilo que Ele pode fazer, logo nós voltaremos a ter fome. Mas se nós nos alimentarmos daquilo que Ele é, do próprio Cristo, nós nunca mais teremos fome. Nós seremos totalmente preenchidos por esse amor e por essa graça. E com base nisso, eu gostaria de deixar algumas aplicações práticas aqui para a nossa vida, em cima do fato de Jesus ser o nosso pão da vida. E a primeira aplicação que eu gostaria de falar com os irmãos seria que nós devemos buscar Jesus por aquilo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Então Jesus ele nos ensina uma grande lição nesse capítulo 6 do Evangelho de João. A gente se depara ali com uma multidão desesperada por encontrar Jesus após esse grande milagre da multiplicação. E a princípio nós podemos até achar esse gesto bonito, né? Nossa, eles estão desesperados, né, para encontrar Jesus. Eles viram que Jesus foi para Cafarnaum, estão desesperados atrás de Jesus. Que legal, né? Que coisa bonita. Mas se a gente parar para prestar atenção no texto, do que eles realmente estavam atrás, né? A multidão não queria nada mais do que saciar a sua fome, encher a barriga, como a gente falou anteriormente. Eles não queriam encontrar o Salvador ou a salvação. Eles não queriam ouvir as palavras que Jesus tinha a ensinar. Eles queriam saciar a sua fome. E diz aqui, no versículo 28, a gente vê uma evidência disso. Jesus deixa isso evidenciado, que eles queriam somente saciar a fome. Diz assim: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais miraculosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. E além dessa advertência, isso se escancara no versículo 30, que diz: que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? A multidão não estava preocupada em ouvir Jesus. A maior preocupação era aquilo que Jesus poderia fazer por eles. Proporcionar o que urgências da vida dessa multidão Jesus poderia proporcionar ali naquele momento. E não as palavras que trazem salvação. Eles não queriam as palavras que trouxessem salvação, as palavras que saciassem a alma deles. Essa fome que deve ser muito mais urgente que a nossa fome física. E qual tem sido a nossa maior motivação em buscar a Cristo? Gostaria de deixar esse questionamento. Qual tem sido a nossa maior motivação em buscar a Jesus? Por que estamos todos os domingos aqui na igreja? Ou melhor, porque muitas vezes nem todos os domingos nós estamos aqui na igreja. A pessoa de Jesus tem sido suficiente para nós?
Temos buscado do pão que para sempre irá saciar a nossa fome? Muito se fala hoje sobre a teologia da prosperidade, e ia ser muito fácil para mim aqui atacar somente ela, e de fato ela deve ser combatida. Vamos à igreja, buscamos a Deus, fazemos campanhas, oramos em troca da nossa bênção material, o nosso milagre, a nossa vitória. Mas não é o milagre, não é a vitória, não é a bênção, não é aquele aumento, não é aquele cargo, não é aquela casa, aquele carro que vai saciar a nossa fome. Nada pode saciar a nossa fome senão Jesus, o pão da vida. Mas nós podemos achar que somente buscar essas coisas de prosperidade são erradas. Mas nós precisamos refletir para dentro de nós, e se não há outras coisas que muitas vezes são até legítimas, mas que têm tomado o lugar, a busca por Jesus no nosso coração. Será que a nossa busca tem sido baseada somente em sentir algo, uma sensação? Será que nós temos buscado Cristo somente para encontrar essa satisfação dos nossos sentimentos? Será que nós estamos em busca de algum status? Porque eu tenho status de estudioso, eu tenho status de um músico talentoso. Será que é por isso que nós temos vindo aqui? Nenhuma dessas coisas pode saciar a fome da nossa alma. Nem as coisas mais legítimas e corretas podem saciar a fome da nossa alma. Somente Jesus, só Jesus pode verdadeiramente saciar a nossa fome. Se nós não buscarmos Jesus por aquilo que Ele verdadeiramente é, nós nunca seremos satisfeitos. E aqui eu entro na segunda aplicação, que diz: só Jesus pode satisfazer e preencher o vazio das nossas almas. O versículo 6 de João se iniciou com essa grande multidão, seguindo Jesus com esse milagre, só que o capítulo 6 se iniciou dessa forma, só que este capítulo, ele termina de uma forma bem diferente. Termina com grande parte dessa multidão indo embora e deixando Jesus ali sozinho. É o que diz aqui, versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Por esse conjunto de versículo, eu entendo que quando nós buscamos a Jesus por aquilo que Ele não é, ou apenas por aquilo que Ele pode me dar, por aquilo que Ele pode me proporcionar, quando nós nos deparamos com a sua verdade, quando nós nos deparamos com a sua palavra, nós vamos embora. Mas quando nós entendemos que nós não temos para onde ir, que não há outro que pode saciar a fome do nosso interior, que somente Jesus tem as verdadeiras palavras de vida eterna, só então nós seremos plenamente satisfeitos em Cristo. É como diz o versículo 35 do capítulo 6. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus, Ele não nos dá o pão da vida. O pão da vida é o próprio Jesus. É somente nele que nós podemos saciar a nossa fome. É somente nele que nós podemos ser satisfeitos, completamente satisfeitos. Quando estamos em Jesus, quando somos satisfeitos em Jesus, temos a provisão de tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Já não há mais espaço no nosso coração para preocupações, não há espaço para ansiedades com as coisas terrenas. Mas há uma urgência em nosso coração com aquilo que é eterno. Como é dito novamente aqui em Mateus 6, no versículo 32 e 33. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso não é uma promessa de que nós teremos tudo, teremos todas as coisas, ou uma promessa de que nós seremos extremamente prósperos.
mas é a promessa de que todo o necessário para a nossa existência será provido por Deus. Enquanto o reino de Deus for a nossa prioridade, enquanto estivermos encontrando um lugar de satisfação em Jesus Cristo, uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Cristo, não teremos falta, porque não haverá espaço no nosso coração para nos preocuparmos com essas coisas superficiais. E deixo aqui para finalizar o verso 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Somos satisfeitos em Jesus e de nada temos falta. Não porque nós temos todas as coisas, mas porque Jesus é o nosso pão. Jesus é o nosso tudo. E assim não tem espaço para outras coisas que não sejam dele. Que nessa noite, com base nesse estudo, você possa vir a provar do verdadeiro pão, do pão da vida. O pão é daquela pessoa que prova e nunca mais tem fome. O pão que satisfaz as nossas almas famintas.